Graça e paz, povo de Deus, amém? Estamos aqui mais um culto dos famintos, eu daqui, você aí da sua casa, amém? E nós venhamos agradecer ao Senhor, amém, por mais um dia, amém, abençoado, amém? E você aí da sua casa, venha agradecer ao Senhor, venha orar ao Senhor, amém, juntamente comigo. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de vida, Senhor, estarmos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Pai, cada área aqui, Pai, em nome de Jesus, cada família, fortalece, traz, guarda, Pai, em Permaneci, o teu olhar me consumir. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumir. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar.
tema submissão, amém? Ainda o tema dos famintos desse mês, submissão. E o meu tema hoje é submissão, a marca do povo de Deus. Será que você tem sido submisso à vontade do Senhor, querido? Será que você tem essa marca em você? E obediência, querido, em nome de Jesus, é a chave da submissão, amém? Então, submissão, o que eu entendo para mim é a obediência. Quando nós entendemos que tem alguém acima de nós, amém? A quem a gente tem que ser submisso. E uma palavra que eu encontrei, amém, em cima desse tema, tá lá em 1 Samuel 15, versículo 1. 1 Samuel 15, 1, que diz assim: O Senhor disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saiu do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor, para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. E aí, lá no versículo 22 diz assim: Acaso tem o Senhor prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Queridos, aqui nessa passagem, a palavra ela é bem clara. O Senhor unge a Saul como rei de Israel e fala, para que Saul extermine, amém, acabe com todos os amalequitas, porque eles fizeram mal ao povo de Israel quando eles saíram do Egito. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Queridos, aqui nessa passagem, a palavra ela é bem clara. O Senhor unge a Saul como rei de Israel e fala, para que Saul extermine, amém, acabe com todos os amalequitas, porque eles fizeram mal ao povo de Israel quando eles saíram do Egito. Então aqui a palavra ela é bem clara quando o Senhor pede para que Samuel unja Saul e dá uma ordem a ele para que ele mate todo mundo, para que ele realmente, castigue todos os amalequitas pelo que eles fizeram. Então ele pede para que Saul os ataque e matem homens, mulheres, crianças, bebês, todos os animais. E a palavra diz que Saul ele poupou o rei dos amalequitas, Agag. E quando ele faz isso, querido, ele não obedece, ele não é submisso àquilo que o Senhor ordenou a ele. E além do rei dos amalequitas, a palavra diz que ele também poupou os melhores animais. Então, queridos, e ele ainda teve a audácia de, quando encontrou Samuel, mas nos versículos mais à frente, ele diz lá no Amalequitas, Agag. E quando ele faz isso, querido, ele não obedece, ele não é submisso àquilo que o Senhor ordenou a ele. E além do rei dos amalequitas, a palavra diz que ele também poupou os melhores animais. Então, queridos, e ele ainda teve a audácia de, quando encontrou Samuel, mas nos versículos mais à frente, ele diz lá no 13 que ele fez conforme a vontade do Senhor, e ele fez conforme as instruções do Senhor. Só que não é bem assim. A palavra diz que o profeta ele começa a ouvir os barulhos das ovelhas, dos animais, e aí ele responde: os meus soldados acabaram trazendo esses, pouparam alguns dos animais, alguns das ovelhas, dos bois, para que pudesse sacrificar ao Senhor. E aí aqui no versículo 22 é onde eu li para vocês, que acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? E a palavra diz: a obediência é melhor do que o sacrifício. O Senhor está dizendo aqui: ei, era melhor você ter me obedecido, ter feito o que eu falei para você fazer, e não você fazer o que você achava melhor.
a trazer animais para sacrifício. Se eu quisesse os animais, eu tinha te dado essa instrução, mas eu falei, extermine todo mundo, para matar todo mundo, para acabar com todos os amalequitas. Só que ele achou melhor trazer os animais, os melhores animais, achou melhor poupar o rei. Então, queridos, aqui a palavra diz que a obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quer dizer o quê? É melhor você obedecer do que você querer vir trazer sacrifícios a mim, algo que eu não pedi. Então, queridos, o que vai mandar muito na submissão é a obediência. Será que a gente tem sido tem obedecido ao Senhor? Será que a gente tem ouvido a voz do Senhor e tem feito conforme Ele realmente tem pedido? Então, assim, queridos, aqui Saul obedeceu pela metade. E meia obediência é desobediência, querido. Então, a palavra aqui ela é bem clara, né? Então, o Senhor, Ele tem prazer naquele que obedece. Será que nós, como filhos de Deus, temos obedecido à vontade do Senhor? Porque a nossa marca é a submissão. A submissão é a marca do povo de Deus. Aquele que realmente se esvaziou de si mesmo para se encher de Deus, né? Porque aquele que está cheio de si está vazio de Deus. Então, queridos, quando a gente entende que toda autoridade, né, constituída acima de nós, vem, os dois estavam fazendo parte do plano de Deus. Então, queridos, assim como eles, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou, o Senhor nos constituiu, né? Quando o Senhor, Ele paga um preço naquela cruz, Ele nos constitui filhos, Ele nos resgata, e nós podemos, né, o chamar de pai, sermos filhos, né? Então aqui, queridos, o Senhor, Ele rejeita Saul, porque Saul fez conforme ele quis, né? Aqui no 13 ele fala, eu fiz conforme a instrução do Senhor, mas ele não fez. Ele achou melhor, né, separar os melhores animais, as melhores ovelhas, os melhores bois e separar para ele, para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que o Senhor não pediu, né? Se o Senhor tivesse falado, ó, separa os melhores animais para mim e ofereça como sacrifício, mas não, ele poupou Agai, o rei dos amalequitas, e ainda poupou alguns animais, sendo que a palavra é bem clara no versículo 1, quando o Senhor diz que é para ele atacar todos e acabar com todos eles, destruir tudo, né, os amalequitas, e não trazer nada. E ele não fez conforme a vontade do Senhor, né? E a palavra diz aqui que o Senhor o rejeitou como rei, né? Então, queridos, quando alguém não faz a vontade do Senhor, não obedece ao Senhor, não se sujeita à vontade do Senhor, acontece o que aconteceu aqui com Saul, o Senhor rejeitando. O Senhor acaba tirando, né, essa pessoa de algumas coisas, porque essa pessoa não está apta para aquilo. Então, Saul, ele foi constituído rei, só que ele não fez conforme a vontade do Senhor, né? Acima dele estava o Senhor, ele tinha que ser submisso àquilo que o Senhor estava dizendo para ele, e ele não foi, ele fez conforme a sua própria vontade, conforme o que ele queria. E não é assim é nas nossas vidas, né? Se nós aceitamos Jesus, nós estamos debaixo do Senhor, né? Da cobertura do Senhor. Então nós estamos submissos à vontade do Senhor. Quando nós aceitamos a Ele, a palavra é bem clara, né? Aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer o quê? Todos os dias eu vou negar as minhas vontades para fazer a vontade do Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor. Então, queridos, aqui Saul, ele foi rejeitado como rei pelo próprio Deus. Entende o que é isso? E só depois disso, né, que a ficha dele cai. Eu não sei se porque o Senhor o rejeitou como rei, que ele tinha um certo interesse, né, ali próprio, porque, nossa, eu vou perder o meu reinado, eu vou perder tudo que eu conquistei até aqui, né? Ele quis sacrificar holocaustos, né, sacrificar ali os animais em prol do Senhor, só que a palavra é bem clara, é melhor você obedecer do que você querer sacrificar algo para mim. Eu queria que você fizesse o quê? Fizesse o que eu ordenei, acabasse com tudo e com todos, e você não fez isso, né? Então aqui a palavra é bem clara, muitas vezes, querido, quando nós não obedecemos, ou obedecemos pela metade, nós estamos sendo desobedientes, né? E quando nós somos desobedientes, nós estamos pecando contra o Senhor,
né? Isso vai gerar uma certa consequência às nossas vidas. Então, muitas vezes isso vai custar caro, como custou o reinado de Saul, né? Que logo após, a palavra diz lá no capítulo 16, do versículo 16, versículo 14, a palavra diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul e ele foi tomado pelo espírito maligno. Então, muitas vezes, sabe o que eu entendo isso, querido? Muitas vezes o Espírito do Senhor vai se retirar das nossas vidas, não vamos mais sentir a presença quando nós desobedecemos, não vamos mais estar na presença com o coração de fato nas coisas do Senhor, vamos começar a fazer as coisas de qualquer jeito. Você entende o que é isso? Tudo porque nós não obedecemos muitas vezes o nosso líder, né? Acabamos não acatando a autoridade que está acima de nós, na sua casa, o seu pai, a sua mãe, né? Os líderes, né, que faz parte aí da sua vida, no seu ministério, os seus pastores. Muitas vezes você não obedece nem quem está na sua casa, nem quem é o seu líder, muito menos ao Senhor, né? Então isso muitas vezes vai gerar consequências nas nossas vidas, porque a palavra diz que ele foi rejeitado como rei, né? E o Senhor logo após isso levantou Davi, né, e ungiu Davi para que fosse rei. Mas mesmo Davi sendo ungido, ele mesmo assim ainda não tomou posse do trono, porque havia um rei vivo. Então não podia outro rei, né, tomar o trono se Saul ainda era vivo. E a palavra ela é bem clara, querido, em questão disso. Desobediência. A desobediência, ela vai gerar consequências. Nós vamos perder muito quando nós somos desobedientes ou meio obedientes, né? E em que muitas vezes a gente tem sido meio obedientes? Será que a gente realmente tem se esforçado para fazer a vontade do Senhor? Será que a gente tem se esforçado para viver a vontade do Senhor, né? Porque quando nós aceitamos ao Senhor, a nossa vontade não faz mais parte de nós, mas a vontade de Cristo começa a reinar nas nossas vidas. Tome, né, a sua cruz, eu sei que você siga-me, quer dizer o quê? Todos os dias eu vou negar as minhas vontades para fazer a vontade do Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor. Então, queridos, aqui Saul, ele foi rejeitado como rei pelo próprio Deus. Entende o que é isso? E só depois disso, né, que a ficha dele cai. Eu não sei se porque o Senhor o rejeitou como rei, que ele tinha um certo interesse, né, ali próprio, porque, nossa, eu vou perder o meu reinado, eu vou perder tudo que eu conquistei até aqui. E aí, no versículo 24, ele diz: eu pequei, de Saul, violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e o atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. E, queridos, quando o Senhor fala que o rejeitou como rei, ali eu posso estar enganada, mas pode ser também que ele possa ter pensado: poxa, vou perder o reinado, eu vou perder tudo que eu conquistei. Então ali a ficha dele cai e fala: poxa, eu pequei. Aí ele vê que ele errou. E, queridos, a nossa vida aqui na terra, a gente tem que sempre ser obedientes à voz do Senhor. Amém? Tudo aquilo que o Senhor ele quer para nós é o melhor. E o que o Senhor ele diz é para fazer conforme ele diz. E não confunde em mim e você a obediência, né? E aquele que não quer perder a presença do Senhor, ele tem que obedecer. Porque a palavra diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e ele foi apossado por um espírito maligno que o atormentava. Né? Quem quer que a presença do Senhor se retire das nossas vidas? Ninguém. Então, queridos, aquele que desobedece, aquele que não é submisso à vontade do Senhor, está sujeito a sofrer o que Saul sofreu. E, queridos, a nossa marca tem que ser essa: um povo que é submisso à vontade de Deus, um povo que realmente busca a face de Deus, né? Mas aí você pode dizer: ah, mas é difícil obedecer ao Senhor. Como é que eu faço isso, queridos? É tendo um momento de intimidade com o Senhor, é você realmente buscando a vontade dele, amém? É tendo uma vida de santidade, amém? Em nome de Jesus. Hoje, querido, nós estamos passando por um tempo de dificuldade, né? Tempo de pandemia, onde nós não estamos podendo, né, estar, né, na igreja, todo mundo junto, naquela comunhão com os irmãos para adorar junto.
mas hoje estamos cada um na nossa casa, amém? Cada lar hoje se tornou uma igreja. E como que a gente começa a realmente viver a vontade do Senhor? Quando a gente se aproxima dele, quando a gente realmente, né, tem intimidade com o Senhor, chama Deus pro secreto, né, começa a orar, começa a buscar o Senhor. Mas a vontade de Cristo começa a reinar nas nossas vidas, né? Eu sei que você, né, é um jovem aí que tá me assistindo muitas vezes, tem sido difícil obedecer à vontade do Senhor, tem sido difícil fazer a vontade do Senhor. Mas, queridos, a obediência, ela gera recompensa. Quando você é obediente ao Senhor, vai vir a recompensa, porque o Senhor está vendo em mim e você a obediência, né? E aquele que não quer perder a presença do Senhor, ele tem que obedecer. Porque a palavra diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e ele foi apossado por um espírito maligno que o atormentava. Né? Quem quer que a presença do Senhor se retire das nossas vidas? Ninguém. Então, queridos, aquele que desobedece, aquele que não é submisso à vontade do Senhor, está sujeito a sofrer o que Saul sofreu. E, queridos, a nossa marca tem que ser essa, um povo que é submisso à vontade de Deus, um povo que realmente busca a face de Deus, né? Mas aí você pode dizer, mas é difícil obedecer ao Senhor, como é que eu faço isso, queridos? É tendo um momento de intimidade com o Senhor, é você realmente buscando a vontade dele, amém? É tendo uma vida de santidade. Ele separa os animais, quando ele, né, separa os animais lá, os melhores, e poupa a vida de Agag, ele estava fazendo o que era contrário à vontade do Senhor. Né, querido? Então isso pode gerar consequências nas nossas vidas, amém? Então que nós venhamos ouvir a voz de Deus, que nós venhamos de fato ouvir a voz do Senhor, ser obedientes ao Senhor, amém? Porque isso pode gerar consequências nas nossas vidas. Ele foi rejeitado como rei, né? Então, queridos, que nós venhamos de fato ouvir a voz do Senhor. E um outro exemplo fala, né, a palavra do Senhor, quando o Senhor dá uma ordem para Moisés falar com a rocha, e ele, ao invés de falar, ele fere, e por isso também ele não entrou na terra prometida. Então, queridos, a desobediência, né, ela acaba gerando consequências nas nossas vidas. Então, assim, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Assim a palavra disse aqui, Samuel disse para Saul, né? Então, o Senhor, ele tem prazer naquele que obedece, naquele que entende que ele está lá em cima e que nós temos que ser submissos a ele e à vontade dele. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, amém? Que nesse momento de dificuldade, de pandemia, se tá difícil obedecer ao Senhor, amém? Mas não é impossível, amém? Que nós venhamos de fato obedecer a Ele, que nesse momento de dificuldade, querido, tem tanta gente que se esfriou, tanta gente aí que deixou a presença de Deus de lado, né? Que abandonou o ministério, que não tem mais nem força de voltar e vir a se apegar com Deus. Amém? Em nome de Jesus. O que eu tinha para falar para vocês é isso, que vocês venham ficar com essa palavra abençoada, amém? Que venha cravar dentro do teu coração, que você venha se fortalecer no Senhor e venha ter intimidade com o Senhor nesse momento de dificuldade. Amém? O Senhor, né, é a nossa força em meio à nossa dificuldade, né? Em meio a tudo isso que está acontecendo, né? Então, em meio à tempestade, o Senhor vai nos livrar dentro dela. Amém? O Senhor não vai nos livrar da tempestade, Ele vai nos livrar dentro da tempestade. Amém? Esse momento de pandemia que nós estamos passando, que nós devemos fortalecer ao Senhor. Amém? Que nós devemos apegar cada vez mais ao Senhor. Amém? Que essa palavra venha ficar dentro do teu coração. Amém? Se você esfriou, volte a queimar. Amém? Sabe qual é o segredo? Intimidade. Começa a buscar o Senhor novamente. Começa a rever aí a tua vida e ver se está valendo a pena a vida que você está vivendo, e começa a queimar novamente ao Senhor, amém, na presença dEle. Chama o Senhor para o secreto, amém? E fica com essa palavra abençoada, amém? Que ela venha realmente te fortalecer, amém? Nessa sexta-feira, em nome de Jesus. E agora, passando para dar os recados, domingo a gente tem o nosso culto da família, amém? Sempre aí o pessoal tá postando muita novidade, amém, nas nossas redes sociais, aí, amém? Tem muita novidade bacana, então fica por dentro das nossas redes sociais, amém? Não perde aí, amém, em nome de Jesus. Tudo que tá sendo passado, fica por dentro, fica conectado, amém? Um beijão no seu coração e fica com Deus.